Gente, perdoe-me o atraso, mas tem esse caminho ainda que fica interditado nesse horário. Então eu me propus aí a tratar sobre a decolonialidade na educação. Acho que todo mundo já deve ter ouvido esse termo. E faço isso porque também no mestrado nós estamos aí na linha de educação, cultura e diversidades. E um dos tópicos então é estudos culturais, decolonialidade. E aí o esforço também é pensar, conjuntamente. Então a ideia é tratar um pouco sobre o lugar do método na decolonialidade. Agora, entendendo bem o que vem a ser isso. Não estou falando propriamente um método de pesquisa daqueles que estão dentro desse ciclo aí de estudos decoloniais. É mais um método enquanto elemento para se pensar a educação. A educação sempre foi um tópico da filosofia propriamente dita, porque boa parte dos autores, em algum momento, tratam dela, outras indiretamente, a educação atravessa alguns autores, e outros especificamente destinam um lugar para as preocupações com a educação. Então, a nossa fala ela caminha no sentido primeiro de mostrar no que consiste então essa proposta investigativa da decolonialidade e depois fazer tratar em relação ao que eles entendem por método, não é? E quais os obstáculos para se atingir este método que diz respeito propriamente à educação. A obra mais conhecida, e é em cima dela também que eu estabeleço o parâmetro de leitura e crítica nesse momento, é essa daqui, feita por Alejandro Ortiz e Arias e Pedroso. Decolonialidade de la educación, emergência, urgência de uma pedagogia decolonial. Então aqui no país é muito comum, porque é a obra mais divulgada, então as pessoas têm acesso a ela. Tem na internet também, vocês podem encontrar, está em PDF. Então, primeira questão, a questão do método. Claro, essa ideia de método é uma questão moderna, Os antigos propriamente não tinham noção de método, E agora nós utilizamos de maneira corriqueira a ideia de método, De um caminho a seguir, de um passo a passo, ou de uma proposta para resolver um determinado problema e assim sucessivamente. É assim que convencionalmente pensamos o método, No passado, claro, também eles tinham o mesmo desenvolvimento, e nós podemos observar também, mesmo em outros espaços que não sejam propriamente aqueles ou da filosofia ou da ciência, a ideia de método também se avulta. Veja, por exemplo, os místicos. O rapaz, a moça, na antiguidade, no medieval, tem ainda hoje, que procura a via mística, que é justamente fechar os olhos e se entregar, ele também procura um método. É o processo da ascese. A ascese desenvolve, por exemplo, na teologia cética e mística, se tem um passo a passo de como atingir, então, essa dada perfeição, a se pensado nesses ambientes. Então, você veja, por exemplo, a regra de São Bento. Os antigos, isso no deserto, no Egito e assim sucessivamente, quando o mundo estava, e eles viam que o mundo estava corrompido, e que até mesmo aquela cultura que estava se desenvolvendo como cultura cristã estava se perdendo, eles procuraram então se exilar no deserto. E era muito difícil esse distanciamento do mundo, e eu creio que hoje, por exemplo, na circunstância que nós estamos vivendo, e conversando com as pessoas, cada vez mais eu vejo que muitas pessoas estão com vontade de se distanciar do mundo. E antes eu nunca consegui entender muito bem essa fuga mundi dos antigos, Hoje, por exemplo, com nossas circunstâncias atuais, cada vez mais eu ouço as pessoas falando: nossa, eu tenho menos vontade de conversar com as pessoas, eu procuro ficar isolado e assim por diante. Há uma fuga mundi. Só que com o passar do tempo, para esses místicos, não era mais possível você caminhar sozinho, você precisava de alguma orientação. As pessoas se sentiam muito inseguras. Nós humanos temos isso, carregamos isso conosco. Essa dada insegurança é uma segurança existencial.
As nossas circunstâncias, a circunstância da nossa materialidade, ela provoca essa insegurança. De modo que eles queriam uma regra. E quem poderia, afinal de contas, apresentar uma regra? Então a regra, ela tem todas as características, né, metodológicas. Como acordarei? Quais são as primeiras coisas a fazer para atingir essa dada perfeição, atingir um dado objetivo? Como que irei dispor dos alimentos? Que é uma coisa para nós hoje tão banal, mas que para eles era tão importante, o controle dos alimentos. Pelo controle dos alimentos, da bebida, excessivamente, passava o controle de toda a dinâmica vital. Não é? Então, há uma disposição já em nós para procurar, então, uma regra, um método e assim por diante. O mundo acadêmico não caminha diferente, né? Mesmo nós pensando assim, o método cartesiano, como se essas coisas todas fossem novidades. Né? Na verdade, o que nós temos no cenário da nossa trajetória, da nossa jornada humana, são características bem específicas que cada ambiente ou que cada pessoa vai construindo. No que diz respeito à decolonialidade, e muitas das vezes também, né, quando nós nos propomos a isso, vamos construir um tal método, fazer tal coisa, muitas das vezes nós corremos naquilo que o desejo de que aquilo responda a todos os nossos anseios ou consiga, afinal de contas, dar cabo de todos os nossos problemas, né? E veja que na modernidade nós passamos por essa crença imensa no poder do método, né? Assim como, e que Gadamer tanto vem apresentar, né? Que nessa dada, que podemos dizer que é uma dada ilusão, né? E ver que o método ele tem limites, né? Ele não é algo que a dinâmica humana, ela vai além da possibilidade da capacidade do método de solucionar um dado problema. E acontece que todas as vezes que estamos em um determinado circuito de pesquisa, e agora aqui nos voltando a essas questões de fundo acadêmico, as pessoas que estão imbuídas daquilo, elas são tão impregnadas, assim como um religioso pode ficar tão impregnado a ponto de se tornar um fundamentalista e achar que ali está toda a verdade, assim como no Concílio de Trento se dizia, fora da igreja não há salvação. Também do mesmo modo, nós produzimos uma crença, e olha que a ciência já produziu muita crença, né? Inclusive o cientificismo está aí para dizer isso, a crença de que por um método, nós conseguiríamos então solucionar determinados problemas. Isso você vê nas mais variadas áreas, né? Tem essa dinâmica, né? de tentar se refugiar no método. Olha a ideia de refúgio. No budismo nós encontramos também isso, né? A palavra refúgio, né? Me refugio me refugio no Buda, me refugio na doutrina, me refugio na comunidade. Esses três elementos, né? Personificar alguém, alguma coisa, né? E aí nós temos aí os autores, né? Ter uma doutrina, ter um corpo teórico e nos refugiar em uma dada comunidade para sentirmos segurança, é algo típico desse nosso movimento. Isso, de certo modo, nos une também aos antigos, né, que também necessitavam de tudo isso. E aí nós podemos lembrar aí, né, Moreno, né, que é da área da psicologia, quando ele fala sobre o que afinal de contas faz os humanos em situação limite. A grande tônica é, eles não pensam em Deus, eles não pensam em ética, eles não pensam em estética. Os humanos não pensam em nada disso, que Max Scheler colocaria como se fosse o máximo da sua escada axiológica. Moreno vai dizer que nós pensamos em sobrevivência, em ter um lugar para que possa nos socorrer, ok? Então, o método, assim como a teoria e a epistemologia dentro de um determinado campo teórico, acaba sendo um espaço de refúgio. Agora, assim como o giro hermenêutico nos apresenta, devemos tomar um cuidado considerável com a questão metodológica, porque, querendo ou não, a nossa produção, a nossa vida vai além dela. Então aí nós temos o fenômeno da decolonialidade, que está como todos os demais. Não dá para a gente dizer, olha, nós temos algo muito especial que vai resolver todas as coisas e assim por diante. Sabemos que todo esse movimento é ilusão e, ao mesmo tempo, é contribuição. Todos os campos teóricos, eles contribuem para que possamos pensar a nossa vida, as nossas circunstâncias e assim sucessivamente. Então nós temos aí a questão da decolonialidade. É um movimento surgido aí dessa confluência do século XX, né, que avança aí no século XXI.
ali no meio ali do século XX, a humanidade produziu, né, o que, segundo alguns dizem, o último sopro. Foi o último sopro porque foi um momento de muita criatividade. Não sabemos se, afinal de contas, certamente teremos outros, porque sempre a história ela é sempre de altos e baixos. Agora nós estamos vivendo uma baixa, com toda certeza. Nós não temos criatividade, as artes elas são um bom termômetro para mostrar o que nós estamos vivendo. Então nós estamos em baixa. E não sabemos quando isso vai passar, mas uma hora passará. Talvez nem estaremos vivos mais. Mas certamente algumas criaturas no futuro não vão conseguir mais viver esse marasmo, esta vida carcomida que estamos vivendo agora. E a decolonialidade, então, ela está dentro desse bojo de sopro, no sentido de fazer uma revisão de vida. E aí também está aí o pessoal da teoria crítica, não é? Que também tem seus postulados, apresentando assim, nós temos uma proposta tal de fazer uma crítica para a questão educacional, de modo que, quando você vê os textos, dá a entender, por exemplo, que eles oferecem algo que seria o suprassumo do processo interpretativo ou compreensivo da educação, que seria a solução. E aí nós nos acostumamos tanto, né, tanto com o posicionamento de Freire, quanto a questão, por exemplo, da teoria crítica, utilizar de maneira indiscriminada a palavra crítica, que ela se tornou tão vulgar, né, vulgar no sentido tão comum, e ao mesmo tempo tão banal, que qualquer projeto pedagógico nosso, e sobretudo os nossos aqui na universidade, utiliza a palavra crítica, formar cidadão crítico, não sei lá mais o que. E aí, de fato, nós temos uma série de palavras, jogo de palavras, e aí nós temos teorias, citamos autores, mas nós não temos propriamente metodologias para alcançar esse procedimento, que os antigos, por exemplo, faziam muito melhor do que nós, assim creio. Né? Então nós temos aí temos as feministas e assim por diante, né? E o que vem a ser então a decolonização? O movimento decolonial é um movimento muito fragmentado. Esse termo mesmo Catherine Walsh, ela apresenta esse termo em 2004 e ela vai dizer assim que, como linguista, vai dizer que teve a palavra descolonização, que é muito usada também. Por exemplo, Henrico Dussel utiliza a palavra descolonização. Não é? E está dentro desse circuito aí dos estudos decoloniais. Mas esta americana radicada no Equador, ela vai apresentar a ideia de que o termo des é algo que trabalha com uma ideia de eliminação completa do passado do velho. Então ela sugere o termo decolonização, no sentido de que você lida com a colonialidade, com o fenômeno da colonialidade. Você consegue e você procura superá-lo. E essa superação não tem um prazo, ele é um processo. Por isso a decolonialidade é um processo e não propriamente um projeto de fim e assim sucessivamente. Porque a colonialidade é um elemento que está sempre presente em nós. O que vem a ser essa colonialidade? Então nós vivemos processo de colonização. Veja, os autores, quando eles trabalham a colonização, eles trabalham sempre no sentido moderno. Agora devemos recordar que a colonialidade o processo de estabelecer colônia é algo já muito antigo. Os romanos faziam isso, não é? Quando você vê, por exemplo, o Império Babilônico, o Império Babilônico fazia o mesmo. E eles faziam de maneira até agressiva, porque eles retiravam as lideranças dos seus lugares e levavam para a Babilônia, para que assim eles pudessem ser educados segundo o parâmetro deles. Então, e nós podemos ver, por exemplo, quando se há para os judeus, por exemplo, o exílio da Babilônia. Então eles choram quem chora. Chora são os letrados. Quem escreve é letrado. Não é pobre, não são os pobres que são movidos para a Babilônia. Entende? Então há esse processo já. Então a colonialidade é um fenômeno antigo e ela procura não só ocupar os espaços, não é só uma questão geográfica. Né? E aí nós vamos ver também com o pessoal da decolonialidade que se estabelece uma colonialidade política, que é a questão do poder, do ser e do saber. Os antigos já faziam isso também. O Império Romano já fazia também esse processo. Agora,
na nossa, o povo da decolonialidade vai se centrar justamente nesse processo que é a modernidade, né? E quando ele vai tratar a questão da colonialidade, eles vão dizer o seguinte: não há nenhum distanciamento, aliás, é intrínseco, a modernidade é alimentada pelo processo da colonialidade, do colonialismo. Ele se constrói a partir disso, não dá para você separar. A Europa ela vai se construir no seu sentido moderno e no seu sentido então de avanço para os espaços e por diante a partir do colonialismo. Então o colonialismo é um elemento extremamente importante para a constituição do que chamamos hoje de eurocentrismo, que segundo o seu antigamente não se havia, não é? Então eles vão estabelecer alguns parâmetros para este método. Quando você visita esses textos, e aí você estabelece um estudo comparado, e eu acho que nesse sentido o estudo comparado é muito interessante, e a ONU mesmo, sobretudo através da Unesco, vai indicar os estudos comparados como uma possibilidade para sairmos do nosso etnocentrismo. Eu, como também da mesma ideia, eu penso assim que é uma vantagem enorme sempre estabelecermos pontes e comparação com outros tópicos, porque assim nós podemos avançar. Nós fazemos comparação o tempo todo, isso está em nós já, e nós avançamos também com o processo de comparação. Então em questões teóricas também é interessante fazer comparação. Quanto, por exemplo, nós vemos lá os pressupostos metodológicos da decolonialidade, não dá para dizer que ele se distancia tanto dos outros. Tem suas especificidades, está entendendo? Mas não se há uma ruptura, porque de fato nas áreas no mundo acadêmico é um processar, né? Você encontra a singularidade do pensamento em um, e é essa que avalia, mas o tempo todo ele está dialogando com outras coisas. Nesse sentido vale muito a pena, sobretudo, né, pensar através, por exemplo, da história das ideias. Porque a história das ideias propicia então que você localize onde é que aquela criatura conseguiu extrair determinada ideia, quais foram os avanços, né, que ele fez a partir daquilo, não é? Então essa dinâmica da genialidade está justamente nessa dada construção, que é uma construção que não se dá do nada. Do mesmo modo, por exemplo, muitas das coisas na decolonialidade tem a sua singularidade, mas tem um diálogo com o passado, não é? Então, Catherine Walsh ela vai falar sobre ações pedagógicas. Ela vai dizer assim que é necessário viver com a colonialidade. Não dá para nós dizermos, não, a colonialidade não está em mim. Nós estamos assentados nela, ela nos faz parte, ela faz parte de nós. E quando nós pensamos numa colonialidade eurocêntrica, temos que pensar também na dinâmica do imperialismo americano, que está presente em nós. Esqueci o nome da obra, é um texto sobre a questão da dependência do capitalismo. Desde o período do mercantilismo, a relação, mesmo por exemplo, estando estabelecido o império português ali, o império espanhol, esses impérios só tiveram vida mesmo nos primeiros momentos, porque depois eles estabeleceram uma relação de dependência com os demais reinos europeus. A nossa história de dependência é uma história velha. Então a dependência ela atravessa a nossa vida, e assim também metodologicamente nós dependemos de outras categorias que são advindas, e sucessivamente elas vão se refazendo. Quando esta autora ela vai tratar das ações pedagógicas, ela vai justamente dizer o seguinte: nós vivemos com a colonialidade, mas não podemos deixar que ela interfira na nossa vida. Nós temos que refazê-la na busca de superá-la. Então este é um movimento que se contrapõe um tanto àquele movimento do pós-colonialismo, que é justamente a negação da colônia e o estabelecimento de algo completamente novo. Quando você vê, por exemplo, a vida como de Nina Simone. Nina Simone, quando ela diz que se descobriu como negra, e que ela não percebia isso, porque o racismo era constante, mas ela não tinha consciência de que ela era negra. Tá vendo? Há um processo de colonialidade na alma dela, havia isso.
e ela começa a se descobrir como negra e participar de movimentos, e ao ponto de chegar ao momento de ser agressiva, ela depois parte para a Libéria e lá mora durante um tempo, que ela disse que foi o tempo mais feliz de sua vida. Por quê? Porque é um lugar entre iguais. Assim pensava ela. Depois ela não consegue viver ali porque ela precisa de dinheiro. Olha só. Quer dizer, ela não conseguiu viver como um negro liberiano. E ela volta novamente, vai para Paris, vai fazer shows excessivamente. Então, essa ideia de eliminar a colonialidade em nós sabemos que não é possível. Nós estabelecemos diálogo e procuramos fazer superação. E como diz Walsh, nós não podemos deixar que aquilo interfira em nossa vida. Como se dá esse processo? Então, essa autora, a Catherine Walsh, ela trabalha com movimentos sociais. Se nós falarmos em questão de educação, e educação de maneira formal, um ambiente escolar, podemos afirmar que trabalhar a decolonialidade é uma tarefa não impossível, mas extremamente difícil. Por uma série de fatores que no final eu comentarei. Mas ela, como vinda dos movimentos sociais, os movimentos sociais, dependendo da sua conjuntura teórica e assim por diante, de onde elas estão assentadas, pode então favorecer mais esta dinâmica de viver pressupostos decoloniais. Ok? Walter Mignolo vai tratar da questão da desobediência epistêmica. Quer dizer, a todo momento, a questão metodológica ela deve estar permeada por uma desobediência. Os nossos vizinhos trabalham muito a questão da indisciplinaridade. Nós falamos de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, né? Multidisciplinaridade. Eles falam, sobretudo Colômbia e assim por diante, esses países, eles trabalham muito, o México trabalha muito com uma indisciplinaridade, que é justamente este elemento de desobediência epistêmica. Procurar ver outras formulações. Para isso, para quem quiser ler, eu penso que um texto, e acho que em filosofia é muito interessante, tem um texto de La Ibris del Punto Zero, de Santiago Castro Gomes. O primeiro capítulo, que acho que para quem vai estudar, por exemplo, filosofia latino-americana, é imprescindível esse texto, porque ele está dentro dessa proposta decolonial, que é justamente reler a produção europeia da filosofia, e que em muitos momentos na modernidade ele avança sobre questões da América, e ver como eles vão construindo aquilo em cima de uma série de preconceitos, e como que aquela construção, e aí ele vai avançar em Kant e em tantos outros, como aquelas construções são frágeis. Então, este capítulo de Castro Gomes é extremamente interessante para saber como é que, afinal de contas, ele se utiliza esse método que é a desobediência epistêmica. Não é? Outro elemento é a contraposição geral à colonialidade do ser, do saber, do poder, e eles estabelecem mais um que é do viver. Não é? Então, nós recebemos... Agora veja, como isso... Só para me adiantar, porque a gente está quase para terminar. Como é que, afinal de contas, eles estabelecem esta contraposição à colonialidade do viver? Então, nos movimentos sociais, de fato, isso é mais tranquilo, porque as pessoas já têm uma dada maturidade. Agora, no ambiente escolar, como fazer isso? Se também nós temos professores, por exemplo, a formação dos professores ela é extremamente debilitada. Então, para você pensar em construções não ontológicas, que geralmente trabalhamos com parâmetro ontológico, mas sim epistêmico, conforme propõe a decolonialidade, é uma tarefa árdua, porque primeiro nós estamos acostumados com uma dinâmica ontológica. Mesmo assim também, nós estamos tão perdidos no que diz respeito à dinâmica educacional, não é? É tão frágil, a começar do salário, que não motiva assim mentes. Com o passar do tempo, as pessoas vão largando, e nós temos a figura das complementações pedagógicas, que ela justamente, qual é o intuito delas? Sabe-se que as pessoas elas entram na licenciatura, depois elas percebem que ali elas não vão ter ganhos, elas precisam sobreviver, elas abandonam as licenciaturas. Então as mentes mais... vão abandonar a licenciatura.
E aí o que vai acontecer? Aqueles que não tiveram muito sucesso na administração, no direito, porque daí ele lotar, o Brasil é o país que mais tem curso de bacharelado em direito no mundo, somando todos. Já viram isso aí já? Somando todos, o Brasil tem mais curso de direito do que o mundo inteiro. Vocês podem olhar isso depois na internet. E aí o que acontece? Esse povo todo, frustrado, e não sei lá o que não consegue emprego, vai fazer uma complementação pedagógica, por exemplo, em língua portuguesa, que a legislação permite, e vai dar aulas para molecada de língua portuguesa. Mal sabe que ele é escrever. E assim é. Então você perceba também que tem toda uma questão estrutural, que não dá para nós pensarmos, por exemplo, como é que podemos estabelecer? Por isso que a construção de se pensar uma metodologia decolonial, ela pode se construir sim, mas de maneira muito localizada e restrita. Porque até mesmo, por exemplo, pessoas que, como por exemplo Paulo Freire, que é tão disseminado, é muito comentado, mas pense, vocês já viram algum currículo em alguma das instituições de ensino superior aqui, que trabalha com pedagogia, ter um espaço só para aprender o método freiriano? Não tem. É disseminado, tá entendendo? Assim como a palavra crítica, de maneira banal, vulgar, é utilizada, Freire também não é utilizado. Freire passa longe daqui. O método freiriano é um método que podemos dizer decolonial, porque o professor primeiro, ele se vê, assim como diz Henri Giraud, da teoria crítica, que bebe de Freire, ele se vê como um intelectual, quer dizer, uma criatura capaz de mover mentes, de oferecer sentidos e as pessoas compreenderem, se movimentarem a partir daquilo e se construírem autonomamente. Só que isso, por exemplo, não acontece no nosso ambiente escolar. Os professores, eles são reprodutores, porque assim também o ambiente educativo proporcionou. Nós temos, na verdade, no nosso ambiente educativo, discussões teóricas, e eu creio que na filosofia avança um pouco mais, até porque temos questões epistemológicas. Porque quando vamos dizer de um autor para o outro autor, nós temos crítica do que foi passado. Agora, determinadas áreas já não tem esse tipo de movimento. Então, nós temos muitas áreas que trabalham basicamente só com teoria e nem chegam à epistemologia. E metodologia é uma coisa que passa longe por completo, né? Então, quando você vê o que eles tanto estabelecem também, né, só para terminar, a decolonialidade se aproxima muito por exemplo, da teoria crítica, não é? Quando fala, por exemplo, qual é o lugar, afinal de contas, do professor, como deve ser uma aula. Vai dizer, a aula deve ser uma aula no qual o professor não fale, faça perguntas. Mas criatura, pense bem, para o professor fazer perguntas, a criatura tem que ser minimamente inteligente. Não é por nada. A elaboração de perguntas requer um aperfeiçoamento do espírito. E nós estamos acostumados com respostas e queremos algo pronto. E os nossos professores, as nossas famílias são assim. Na universidade nós já temos um cabedal de teorias prontas, que nós não as questionamos muitas das vezes, não é? E assim nós reproduzimos com os outros. Entende? Então, como afinal de contas, então, exigiria da pessoa, né, do docente isso. O pessoal da teoria crítica, por exemplo, e eles falam, no caso da decolonialidade, vão falar que necessitamos de competências e habilidades decoloniais. Quando você vai, por exemplo, à teoria crítica, o povo da teoria crítica, eles vão dizer o seguinte: olha, nós temos por exemplo, como Maurício Tattenberg, que era um professor aqui da Unicamp, que ele faz essa crítica ao povo que trabalha com teoria das competências. Ele está dentro da teoria crítica. Porque ele diz assim que é a teoria das competências e habilidades, que é muito divulgado nos espaços privados, as escolas privadas, e agora também as instituições privadas, elas estão também trabalhando com questões de teoria das competências. Diz assim, é uma teoria burguesa, porque está focada no aluno. Só que você pode focar nos alunos, no coletivo, no processo de participação, que é o que faz, por exemplo, a Escola da Ponte em Portugal. Então nós temos aí essas dificuldades todas. Eu sei que o tempo já se encerrou. Bom, de qualquer forma, aí eu penso que vale a pena, talvez, né, para quem quer se inserir nessas temáticas, porque é uma temática atual, né, da questão da decolonialidade, está aí, né,
é aí no século XX propriamente, né, que a América Latina, os nossos vizinhos estão bem avançados nessa proposta. Eu creio assim que não é necessário, afinal de contas, nos batizarmos, como se fosse uma seitazinha. E acho que também não é necessário ficarmos nos batizando em tudo quanto é campo teórico. Você pode se assentar ali, ter uma tranquilidade, mas saber que tem suas fragilidades, né? E assim, eu penso que a decolonialidade, no campo propriamente educativo, ainda tem muito chão. Nos movimentos sociais está mais assentado. No entanto, ainda não temos propriamente como, por exemplo, como que um professor de física vai desenvolver a decolonialidade em suas aulas, sendo que eles nem muitas vezes sabem por que está utilizando determinada teoria na sala de aula e é o que acontece nas exatas. Por que eu estou utilizando isso? Ah, não sei. E aí você vai, por exemplo, na língua portuguesa, a molecada que... E aí você vai lidar com questões, né, um tanto mais complexas da língua, e a molecada, para que você viu isso? E o professor também, bom, quando vai utilizar? E assim sucessivamente. Então é um problema sério para todos nós. Mas de qualquer forma, no mestrado tem um grupo de pesquisa de colonialidade, quem se interessar pode ir lá como ouvinte também, acho que seria interessante. Mas é isso aí, eu agradeço muitíssimo.